Fala pessoal, tudo bem? Então, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nessa aula nós vamos falar sobre index de um array, tá bom? Para ficar mais fácil, vamos criar aqui um array de comidas, tá bom? Vamos abrir e fechar aqui as nossas chaves. Esse array vai ser do tipo implícito e vai ser do tipo string, tá bom? Então vamos colocar aqui arroz, feijão, picanha e macarrão. Esse nosso array ele possui 4 itens, como vocês podem ver, tá bom? Nós podemos verificar qual é o primeiro elemento do nosso array e qual é o último elemento do nosso array. Simplesmente desse jeito, comidas.first de primeiro e comidas.last de último. Então, como vocês vão ver aqui na nossa lateral, vai aparecer o primeiro item do nosso array, que é o arroz, e o último item do nosso arroz, deixa eu jogar esse aqui um pouquinho mais para o lado, que é o macarrão, correto? Bom, existe no array uma coisa chamada index. Os index são nada mais, nada menos que números que representam os nossos itens. Então, por exemplo, esse aqui é o primeiro item do nosso array, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto. Porém, os index de um array, eles começam do número 0. Em vez da gente contar como 1, 2, 3, 4, a gente começa contando pelo 0. Então esse aqui é o item 0, esse aqui é o item 1, esse aqui é o item 2 e esse aqui é o item 3 do nosso array, tá bom? Qual a importância de saber disso? Bom, se nós quiséssemos, por exemplo, mostrar qual é o segundo elemento do nosso array, nós não temos uma opção de comidas.second. Nós teríamos que fazer o seguinte, nós temos que fazer comidas, abríamos e fechávamos as chaves, e como nós queremos mostrar o segundo elemento do nosso array, nós digitamos aqui o 1. Então aqui do lado vai mostrar feijão. Tá? Se nós quiséssemos, por exemplo, mostrar o primeiro elemento do nosso array, então nós faríamos assim, ó, comidas 0, tá bom? Porque o primeiro elemento do nosso array, ele começa com o index 0. Então, aqui do lado vai mostrar pra gente arroz, tá? Quando o Xcode terminar de rodar, aqui ó, arroz, tá vendo só? Bom, e se nós, por exemplo, quiséssemos mostrar o último elemento do nosso array, como vocês podem ver, o nosso último elemento do nosso array é o 3. Mas se lembra anteriormente, quando nós tínhamos feito o método count, ele nos mostra 4 itens, porque o nosso array ele tem 4 itens. Então aqui ele vai mostrar o valor 4 para a gente, tá? O que isso quer dizer? Como vocês podem ver aqui, 4. Mas o nosso array ele vai até o index 3. Bom, por que é importante saber disso? Por exemplo, se nós quiséssemos mostrar o último item do nosso array, o que nós faríamos é o seguinte, comidas, nós poderíamos digitar aqui o 3 direto, porém, imagina o seguinte, se durante o código a gente tivesse feito um append, tivéssemos adicionado um item no nosso array, o número 3 não seria mais o último elemento do nosso array. Esse index 3 não representaria mais o último elemento do nosso array. Então, para isso, nós utilizamos a seguinte maneira. Nós digitamos comidas.count. O comida.count ele tem um valor 4, correto? Então, nós, como queremos mostrar o último elemento do nosso array, ele tem que mostrar o valor menos 1. Nós temos que pegar o comidas.count e subtrair um valor. Porque, por exemplo, se nosso array tivesse 4 elementos,
o comidas.count ele ia nos dar um valor de 5, porém o nosso array, o index dele vai até o 4. Então nós vamos pegar 5 e diminuir 1. Então ele ia pegar o quarto elemento do nosso array, que seria de fato o último elemento do nosso array. Aqui, como o nosso array ele possui 4 elementos, então o nosso método count ele vai nos mostrar o valor 4, porém o index do último elemento é o 3. Então nós temos que pegar o 4, subtrair por 1, e ele vai nos dar o exato index do nosso último elemento do array. E qual é a grande importância disso? Porque ao invés de fazer essa coisa complicada, nós simplesmente não fazemos isso daqui. Bom, existe uma grande diferença, eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu apagar isso daqui, tá bom? O comida.last ele vai simplesmente nos retornar o último elemento do nosso array, correto? E se nós, por exemplo, quiséssemos mudar os elementos do nosso array? Por exemplo, se nós quiséssemos que o primeiro elemento do nosso array não fosse mais um arroz, fosse, por exemplo, sei lá, pensar numa comida, fosse o pão. Então, para isso, nós íamos digitar comidas, abríamos e fechávamos as chaves, digitávamos o index do elemento que nós queremos modificar, como no caso é o primeiro elemento que nós queremos modificar, então o index dele é 0, a gente digita o 0 aqui, e aí nós podemos modificar para pão. Então, se nós digitarmos aqui o comidas novamente, vocês vão ver que o primeiro elemento do nosso array agora já não é mais arroz, e sim pão. Quando terminar de carregar aqui o Xcode, como vocês podem ver, agora o primeiro elemento do nosso array deixou de ser arroz e passou a ser pão. Bom, e se nós quiséssemos, por exemplo, modificar o último elemento do nosso array? Nós não queremos que o nosso último elemento agora seja macarrão. Fosse, por exemplo, batata. Então, para isso, nós íamos fazer aqui, comidas. Íamos fazer aquela coisa que a gente tinha feito antes, comidas.count, e subtraíamos um valor, -1. Com isso, nós podemos agora pegar e modificar o macarrão para batata. Então, se nós imprimirmos agora o nosso array, vocês vão ver o seguinte, que o macarrão ele já não vai ser mais o último elemento do nosso array, porque nós tiramos o macarrão e colocamos batata. Então, quando o Xcode carregar aqui, vocês vão ver que batata é agora o último elemento do nosso array. Como vocês podem ver aqui, batata virou o último elemento do nosso array. E aí vocês se perguntam, poxa, por que nós ao invés de fazermos isso daqui, nós simplesmente não fazemos o seguinte, .last igual e modificávamos o item do nosso array. Como vocês vão ver, vai dar um erro. O que esse erro está querendo nos dizer? Ele está querendo nos dizer que o comando .last ele simplesmente nos serve para retornar o último elemento do array. Ele não serve para que nós modifiquemos os elementos do nosso array, tá bom? Ele serve apenas para nos mostrar qual é o último elemento do array. Então, se nós quiséssemos modificar os elementos do nosso array, nós teríamos que fazer acessando os indexes dele, tá bom? Então, se nós quiséssemos, por exemplo, aqui modificar o nosso segundo elemento de feijão para alface, nós faríamos comidas, pegaríamos o index do nosso segundo elemento, que é 1, e modificaríamos para alface. Tiraremos de feijão e mudaríamos para batata, ou mudaríamos para alface. Então, se nós mostrarmos aqui o nosso array, o segundo elemento agora vai ser alface. Então, é essa a grande importância de saber os indexes do array. Porque com isso, nós conseguimos ter uma maior flexibilidade com o nosso array. Nós vamos conseguir modificar elementos no nosso array. Assim, nós podemos, além de modificar, nós podemos saber qual elemento está em qual posição. Então, tenham sempre em mente o seguinte, os arrays, os indexes do array, ele é representado inicialmente com o valor 0. Apesar de ter 4 elementos no nosso array, o primeiro elemento tem sempre o valor de 0 e vai indo até
chegar no final. Então, por exemplo, o primeiro elemento tem o valor 0, o segundo elemento tem o valor 1, o terceiro 2 e o quarto 3, tá bom? E lembrando que para nós modificarmos o último elemento do nosso array, nós sim poderíamos pegar aqui e colocarmos o valor dele, o index dele, que fosse, por exemplo, aqui 3. Mas se, por exemplo, durante o nosso código nós tivéssemos dado alguns appends no nosso array e nós não soubermos qual foi o último elemento dele, o index do último elemento, então nós simplesmente faríamos isso daqui, ó, comidas.count e diminuíamos 1. Com isso, nós teríamos o acesso ao último elemento do nosso array, mesmo que nós não soubermos qual é o valor do index dele, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu vou estar tentando ajudar vocês. E nos vemos na próxima aula. Valeu, falou e fui!